Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 4. Por favor, irmão, veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. E aí, senta pertinho dele, pertinho dela, oferece o seu exemplar da Escritura, abençoa o seu irmão, abençoa o seu vizinho. Exercita o dom da hospitalidade. João capítulo 4, dos versos 19 a 24. Ali lemos assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus e a mulher samaritana tiveram um encontro à beira do poço de Jacó. A conversa seguiu produtiva e logo tomou um rumo muito importante, o rumo da adoração, do culto a Deus. A mulher samaritana colocou diante de Cristo uma pergunta que lhe pareceu pertinente. Nós adoramos a Deus neste monte. Vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. De modo que aquela mulher estava colocando diante do Senhor um aparente dilema e perguntando: afinal, qual é o jeito certo de adorar a Deus? O jeito dos judeus ou o jeito dos samaritanos? Nós, samaritanos, adoramos a Deus do nosso jeito, aqui no Monte Gerizim. Vocês, judeus, adoram a Deus do jeito de vocês, lá no Monte Sião. Qual é o jeito certo de adorar a Deus? O jeito dos judeus ou o jeito dos samaritanos? Aquela mulher não sabia disso, mas ela estava propondo a Cristo um falso dilema. Um falso dilema é quando alguém coloca para você duas alternativas como se fossem as únicas. Mas Jesus logo identificou esse erro e tratou de corrigi-la. E disse àquela mulher: olha, Deus não tem que ser adorado nem do jeito dos samaritanos, nem do jeito dos judeus. Deus tem que ser adorado do jeito de Deus. E o jeito de Deus de ser adorado é em espírito e em verdade. Amada igreja, há tantas informações vitais que nós encontramos nessa passagem, profundas e necessárias. Por exemplo, fica muito claro aqui que Deus deseja a nossa adoração, que somos chamados a adorar, que fomos criados para adorar. Jesus chega a dizer à mulher samaritana que Deus procura adoradores, que isso é do seu agrado, do seu desejo. Vem a hora, e já chegou, disse Cristo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amados, Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Deus já recebe adoração, os anjos o adoram, a criação o adora, os salvos na glória o adoram. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores.
Porque o ser humano foi criado para adorar, e quando ele não se inclina diante do Senhor, acaba se inclinando diante dos deuses que ele próprio fabrica e acredita. Somos chamados para adorar e devemos render culto a Deus. A palavra adoração que aparece aqui, como em outras partes do Novo Testamento, é a palavra lautreo. Nós a traduzimos para o português como culto, mas às vezes nessa tradução perdemos uma essência do significado da palavra, porque lautreo em grego significa serviço. A língua inglesa tem essa vantagem, porque na língua inglesa, culto é service. Então as pessoas que falam essa língua, lembram-se que quando estão indo à igreja, quando estão se dirigindo ao culto, vão para prestar um serviço. Adoração é serviço, culto é serviço. Isso nos faz lembrar o mandamento, ainda em Êxodo, capítulo 34, versículo 20, quando Deus dizia aos filhos de Israel: olha, quando vocês vierem aqui para me prestar culto, ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. Essa é uma ordem interessantíssima. E ela se encontra em Êxodo 34, versículo 20, mas em várias outras partes do Antigo Testamento, nós encontramos essa ordem repetida: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. O que Deus estava dizendo com isso? Deus estava dizendo que quando você vem ao culto, você vem para trazer algo. Nem sempre nos damos conta dessa verdade. Frequentemente comparecemos a um culto para receber algo, uma bênção, uma experiência. Há até algumas pessoas que reclamam e dizem: fui no culto e saí do mesmo jeito que eu entrei. Isso revela a ignorância do que significa o culto. Embora num culto recebamos muitas coisas e glórias ao Senhor por isso, mas a atitude com que saímos da nossa casa para vir à casa de Deus é dar, é oferecer, é ofertar. Disse o Senhor: ninguém compareça diante de mim com as mãos vazias. Abel foi ao Senhor levando as primícias dos seus rebanhos. Abraão foi ao Senhor levando os seus dízimos. Os magos do Oriente foram ao Senhor levando os seus tesouros. Davi foi ao Senhor levando os seus salmos. Maria foi ao Senhor levando o seu perfume. E Ana foi ao Senhor levando as suas lágrimas. Mas cada um desses adoradores foi ao Senhor levando algo. A devoção, a gratidão, o desejo de ser melhor. Nós adoramos ao Senhor quando prestamos a Ele a verdadeira adoração. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard faz uma correção a respeito da adoração. Ele escreve que as pessoas imaginam que o pregador é um ator num palco e que elas são os críticos, repreendendo ou elogiando o desempenho, o sermão. O que elas não sabem é que elas são os atores sobre o palco. O pastor é meramente aquele que dita o ponto em voz baixa, lembrando-os da fala esquecida, e Deus é a plateia. Então o culto é para Deus. Nós o prestamos a Deus. E quem tem que se agradar dele ou não, é Deus. Uma segunda verdade que Jesus coloca diante de nós, como colocou diante da mulher samaritana, ali naquele encontro junto ao poço, é que fomos chamados para adorar em espírito. É do jeito dos judeus?
ou do jeito dos samaritanos que Deus deve ser adorado, nem de um nem de outro, disse Jesus. Porque Deus deve ser adorado em espírito. Deus é espírito e deve ser adorado em espírito. E infelizmente o culto dos judeus, o culto prestado lá em Jerusalém, era um culto onde faltava espírito. Felizmente os judeus tinham a informação correta. Eles tinham a liturgia correta. Jesus disse: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a tragédia é que aquele povo, embora tivesse a instrução, a lei, todo o Velho Testamento, embora soubesse a forma correta, o culto deles era vazio de conteúdo. Muito cérebro, pouco coração. Deus não se agradava daquele culto. Em Amós, no capítulo 5, versículos 21 a 24, Deus desabafa. Ele diz: aborreço, desprezo as vossas festas, não me deleito nas vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta, retira de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Ah, diz Deus, quando vocês cantam, para mim é um barulho, é um ruído, fere os meus ouvidos, porque ainda que vocês prestem um culto muito organizado e correto, vocês não têm praticado a justiça, vocês não têm vivido em santidade, vocês não têm levado uma vida de retidão. Era aquele culto onde não havia uma correspondência entre o domingo e os outros dias da semana, entre o templo e os outros lugares. Era aquele culto onde as pessoas vinham para fazer o que é certo e dali saíam para fazer o que era errado. E Deus diz então: isso é um culto que eu não recebo. É um culto sem espírito, é um culto sem envolvimento, é um culto sem coração. Quando o culto é prestado a Deus sem espírito, ao invés de louvá-lo, o Senhor fica ofendido. Daqui a pouco nós vamos comer do pão e beber do cálice. E é uma ocasião mais do que propícia para refletirmos se o culto comunitário que prestamos se harmoniza com o culto individual que vivemos a cada instante. Eu quero citar Charles Spurgeon, quando ele diz: porque algumas pessoas estão sempre num local de adoração, mas não são santas, ainda que obtenham alguns pequenos progressos na vida religiosa, é porque elas negligenciam sua vida privada. Elas gostam do trigo, mas não o trituram, gostam do milho, mas não vão aos campos para colhê-lo. O fruto pende na árvore, mas não o colhem, a água flui a seus pés, entretanto não se inclinam para bebê-la. A tudo está à sua disposição, mas não é usado. E aí passa a haver uma dissonância entre o que dizemos e o que fazemos. Vale a pena lembrar as palavras de C.S. Lewis: o culto não é a música que você canta, é a vida que você vive. Mas o mesmo Deus que quer ser adorado em espírito, quer também ser adorado em verdade. Jesus disse à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram o que vocês não sabem. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Parece que o culto lá em Samaria era um culto muito animado.
não faltava empolgação, não faltava sentimento. Era o contrário daquele culto oferecido lá em Jerusalém. O pessoal realmente era sincero. Mas você pode estar sinceramente equivocado. Isso fica mais claro para a gente entender quando a gente sabe quem eram os samaritanos. Aquela mulher era uma samaritana. E a origem dos samaritanos pode ser rastreada até 2 Reis, capítulo 17, versos 24 a 34. Neste livro, 2 Reis, e neste capítulo, o capítulo 17, e nesses versículos 24 a 34, nós lemos que o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e fez essas pessoas habitarem na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor. Então o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que foi dito ao rei da Assíria: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não conhece a lei do Deus da terra, por isso ele tem enviado entre ela leões que a matam, porquanto não conhece a lei do Deus da terra. De modo que o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que vá e habite ali e lhes ensine a lei do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Todavia, as nações faziam cada uma o seu próprio Deus, e os punham nas casas dos altos que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitava. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvistas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Temiam também ao Senhor, e dentre o povo fizeram para os sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, nem segundo as suas ordenanças, nem tampouco segundo a lei, nem segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Em outras palavras, era um grande sincretismo, era uma grande mistura. O lema dos samaritanos era: o que vale é a intenção. Se a gente é sincero, Deus aceita o culto. E o que não faltava era sinceridade. Mas uma pessoa pode estar sinceramente errada. Por isso Jesus disse: olha, o jeito dos samaritanos de adorar a Deus está errado, tanto quanto o jeito dos judeus de adorar a Deus. Por isso, queridos, é que a doutrina é tão importante. Deus tem que ser adorado em espírito, mas Ele também tem que ser adorado em verdade. E como podemos conhecer a verdade? Você se lembra daquela frase de Cristo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que é tão importante na igreja a instrução, a orientação. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, disse o profeta. E devemos sempre estar aos pés da Escritura para receber de Deus a direção, especialmente nestes tempos que vivemos, onde tantos erros religiosos têm sido propagados, alguns por indivíduos que se dizem evangélicos. Tão importante quanto adorar a Deus em espírito é adorar a Deus
em verdade. John MacArthur, em um dos seus livros, diz assim: os dois inimigos da verdadeira adoração são Gerizim e Jerusalém. Sinceridade, entusiasmo e vigor são importantes, mas devem estar baseados na verdade. A verdade é fundamental, porém, se não resultar de um coração disposto, animado e empolgado, isso é insuficiente. Vale lembrar as palavras do apóstolo Paulo, que disse: que farei então? Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Deus te deu um cérebro, Deus te deu um coração, e para adorá-lo, você tem que usar os dois. Só assim, a sua adoração, o seu culto, o seu serviço, será agradável ao Senhor. A hora vem, diz Jesus, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora já chegou. E se existem verdadeiros adoradores, isso significa que há adoradores falsos. Que tal não se dê conosco? Igreja, vamos adorar e servir a Deus em espírito e em verdade.